O que estava acontecendo ali era uma situação inusitada. Um homem, se dizendo nobre de Livadon, estava em frente aos portões com seus cavaleiros. Todo mundo no continente sabia que os cavaleiros daquele castelo estavam na capital participando da celebração da vitória. Era muito suspeito eles estarem visitando justo quando o senhor do castelo não estava. E se aqueles homens fossem cavaleiros de verdade, seria muito difícil lidar com eles. Por isso, todos partiram em disparada para ver o que estava acontecendo. O mago também estava preocupado. Tome cuidado, as coisas podem piorar se esse homem for mesmo um cavaleiro vindo de Livadon, ele falava. Ele deixava claro que se por acaso ofendessem o homem ao se recusar a deixá-lo entrar, ele poderia começar um conflito armado. Maximilian estava a cavalo junto com todos. Ela apertava firme as rédeas do cavalo enquanto ia junto com os outros. Ela pensava: eu devo proteger Anatol enquanto Riften está longe, devo ter coragem. Ela pensava que o mago e o cavaleiro Abaron estavam com eles, então provavelmente ficaria tudo bem. Um dos sentinelas gritou: não podemos abrir os portões se você não nos mostrar as suas identificações. O homem do lado de fora, que parecia ser o líder de todos os outros, gritava: nós já dissemos, perdemos nossas identificações. Sua função é receber as visitas e tratar-nos com respeito. O sentinela continuava insistindo: deve nos mostrar as identificações. Foi quando a senhora do castelo chegou. Lá de baixo, aquele homem gritava: você, por acaso, é o senhor de Anatol? Mas o mago avisou que ele era meramente um servo. Depois olhou para Maximilian e chamou-a: minha senhora. Ela caminhou passos largos, porém lentos. Ela estava aflita. Foi até que se aproximou da borda. Então, aquele homem lá embaixo pôde ver Maximilian. Ela parecia congelada, estava com medo. Ele sorriu, depois disse: é um prazer conhecê-la. Tenho certeza de que já foi informada. Eu sou Robin Williams, senhor de Kaisa, em Livadon. Eu vim para fazer amizade com os cavaleiros depois de ouvir sobre a vitória deles contra o dragão. Eu espero que você permita a minha entrada. Foi nesse momento que Maximilian olhou para o mago e notou que ele parecia calmo. Ela falava consigo mesma: não posso ter medo. Não tenha medo, Maximilian. Ela pensava no íntimo que deveria falar o mais calma possível. Eu ouvi e já sei que você não tem nada que possa identificar a sua real identidade. Não posso permitir que pessoas sem identificação entrem, ela disse. O homem ficou com cara de cão raivoso. Falou mais uma vez: não seja tão sonsa. Nossa jornada até aqui foi longa. O seu sacerdote pode confirmar nossa identidade imediatamente depois que você nos deixar entrar. Foi quando ela firmemente disse: pare com isso já. Anatol não recebe visitantes sem identificação. Esse é um comando do nosso senhor, e eu não posso desafiar as ordens dele. Volte quando você tiver sua nova identificação. O homem começou a gargalhar. Ora, olha só que mulher mais estranha! Não consigo entender uma palavra sequer do que ela disse. Foi nesse momento que Maximilian ficou envermelhada. O homem lá embaixo foi um pouco mais rude. Deixe-me conversar com alguém que possa falar apropriadamente. Ela apertou os lábios, estava raivosa. O mago se pôs à frente da senhora e disse: você já está falando com a senhora de Anatol. Meça suas palavras. Ela gostou de ser protegida pelo mago, porém temia que eles entrassem em conflito por causa dela. O homem continuava dizendo: eu só disse a verdade. Não entendo nada que essa mulher fala. Ela sabia que não podia recuar. Apertou mais uma vez o tecido do vestido. Ela sabia que era governante de Anatol. Mais uma vez, disse, dessa vez com voz mais firme: como eu disse, volte quando você tiver identificação com você. Não vamos abrir nossos portões. Ele então respondeu: passamos por covis de monstros para chegar até aqui e você quer dizer que viajantes cansados devem voltar sem nenhum descanso? Por acaso a senhora de Anatol é tão pouco caridosa? Enquanto ela ouvia aquelas palavras, ela se tremia toda, pois não sabia o que era o certo a se fazer. Talvez deixá-lo entrar seria a melhor opção. No entanto, não poderia fazê-lo sem as identificações. O homem continuava insistindo. Seu sacerdote pode muito bem confirmar a minha identidade. Eu já te disse isso. Foi quando o mago ficou irritado.
Pare de ser tão irracional. Nós não somos culpados por você ter perdido sua identificação. Você honestamente acha que nós, sem qualquer cuidado, permitiríamos que 30 homens armados entrassem em nossas terras? O homem retrucou novamente. Anatol é tão fraca que não permite a entrada de 30 homens? E deu várias gargalhadas. Depois disso, eu acho que sem o senhor de Anatol vocês não são nada, não possam de meros covardes. Ele continuou a rir deles. Foi quando o soldado Abaron pediu ao mago que abrissem os portões, pois ele mesmo iria cortar a cabeça daquele bastardo arrogante. O homem lá embaixo disse: "Eu gostaria de ver você tentar." Foi quando os magos deles começaram a lançar poderes de chamas na direção do castelo. Nesse momento, Ruthu, o mago do castelo, notou que eles começariam uma guerra. Isso seria ruim para eles. O castelo começou a ser bombardeado. Tudo começou a tremer, e Maximilian sentiu balançar. Não demorou muito e eles conseguiram destruir parte da entrada do castelo. Foi quando os soldados do lado de dentro gritaram: "Desçam o portão! Criem escudos o mais rápido possível!" O mago não perdeu tempo. Criou um escudo forte o suficiente para tentar impedir que os invasores entrassem no castelo. No entanto, eram vários cavaleiros, eram fortes e usavam lâminas de aura. Foi quando Ruth gritou para Abaron: "Agora sim estamos encrencados! Ele é um cavaleiro de alto ranking!" Mas o cavaleiro não queria saber. "Deixe ele comigo!" E saltou para baixo. Ele estava confiante que sozinho conseguiria enfrentar todos eles. Foi quando o mago viu que as coisas ficariam complicadas. "Minha senhora, vá e se abrigue", foi o que ele disse. Ela não perdeu tempo e começou a correr. No entanto, com todos aqueles pedregulhos no chão, ela tropeçou. Ela achava que nem sequer conseguia se mover enquanto lá embaixo a luta continuava acirrada. Eram vários cavaleiros contra apenas um. Apesar de Abaron ser mestre, mesmo assim, a diferença era grande. Assim que conseguiu tirar a espada do cavaleiro de Anatol, o visitante intruso se preparava para cortar sua cabeça. "Os cavaleiros Ramdragon estão aqui!" gritou. Foi quando o malfeitor congelou. Os guerreiros gritaram: "O senhor do castelo retornou!" E a bandeira de Riften estava balançando. Agora, o invasor teria que se ver com ele. E é claro, aquele homem não estava com cara de muitos amigos. Enquanto Maximilian ainda estava no chão, ela sentia que não conseguia se mover. Foi quando o mago segurou o braço dela e disse: "Minha senhora, você deve se abrigar." Enquanto os outros soldados gritavam: "Não deixem eles entrarem!" O mago olhou para um cavaleiro de baixo ranking e pediu a ele que escoltasse a senhora imediatamente. No entanto, quando Maximilian viu, um alvoroço já tinha se formado. Tinha várias pessoas, e os guardas estavam tentando acalmar todo mundo. Eram os civis que estavam no meio de tudo. Os guardas gritavam para os servos retornarem para suas casas, trancarem as portas e bloquearem as janelas. Foi quando Maximilian puxou a capa do mago. "Talvez eu pudesse tentar falar com eles de novo", ela disse. Ela pensava: "Não posso deixar todas essas pessoas para trás. Tenho que fazer alguma coisa, qualquer coisa." O mago disse bravo: "Não há nada que você possa fazer, senhora. Saia logo daqui." Ela ficou triste. Ela queria fazer alguma coisa. Notou que ele apenas se distanciava para tentar resolver no meio dos guardas e da multidão. O sentinela dizia a ela: "Senhora, temos que ir." Ela gritava: "Não! Os outros ainda estão ali, tem que ajudar." Foi quando ela ouviu: "Os cavaleiros Rendragon chegaram!" Os cidadãos daquelas terras começaram a chorar. Estavam aliviados, sabiam que agora o senhor das terras conseguiria parar tudo. Maximilian mal conseguia ficar em pé. Por isso caiu de novo. Seus olhos começaram a lacrimejar. Agora ela sabia que tudo poderia ser pacificamente resolvido. Ela olhava para cima e sabia que Riften tinha chegado na hora exata. Todos os guardas e sentinelas estavam alegres e gritavam: "O senhor retornou!" No entanto, agora os invasores estavam em maus lençóis. Riften estava com o olhar de quem quisesse aniquilar qualquer um. Foi quando ele olhou e disse: "Não achei que teriam convidados enquanto estava fora do meu feudo." Deu sinal para que os cavaleiros se aproximassem dele.
Depois perguntou a um dos seus cavaleiros: como é chamado os convidados indesejáveis? Um dos seus fiéis cavaleiros respondeu: é chamado de intruso, meu senhor. E o outro falou: não, intruso não, melhor chamá-los de ladrões. Rifton, olhando para aquelas pessoas, falou: vocês tiveram a coragem de vir às minhas terras e causarem tumulto. E é por isso que eu vou me certificar de espalhar com honra a ousadia e tolice, o desprezo que vocês têm pela vida. Vou deixar bem nítido na lápide de vocês. O homem queria que fosse escutado primeiro, dizia que era o senhor das terras de Livadon. Foi quando Rifton perguntou a ele se era um lorde. O homem bravo disse: isso mesmo, e o seu povo me ofendeu, questionando a minha identidade e recusando a minha entrada. Essa pequena briga só ficou um pouco fora de controle, foi só isso. Não era isso que Rifton achava. Olhar o portão destruído e os seus soldados, na maioria machucados, fez ele dar um sorriso pequeno. Uma briga, você diz? Foi quando o homem recuou. Sabia pelo olhar sanguinário do senhor daquelas terras que as coisas iam se complicar. O homem falava de novo: deixe-me pedir desculpas mais uma vez. Foi a minha raiva que me cegou por um tempo. Por que não acabamos isso aqui? Tenho certeza que você não quer transformar isso num problema maior. Antes dele terminar o que queria falar, a espada já estava próximo do pescoço dele. Rifton, olhando em seus olhos, diz: isso significa guerra. Você atacou os meus portões com os meus homens. O que mais pode significar além de guerra? Em resposta, vou cortar sua cabeça. Então irei cavalgar até as suas terras e reduzi-las a cinza. O homem queria que fosse escutado primeiro. Dizia que era o senhor das terras de Livadon. Foi quando Rifton perguntou a ele se era um lorde. O homem, suas terras e reduzi-las a cinza. O homem queria que fosse a expressão dele que fosse registrada na página. No entanto, não significava que teria paz para os dois lados. O homem ainda estava se expressando, dizendo que era quem falava por todos os outros. O homem ainda tentava sair dali. O homem estava certo de que se falasse algumas coisas, poderia se safar. Tenho centenas de cavaleiros em Caixa que me juraram lealdade. Haverá uma guerra de verdade se por acaso você continuar agindo assim. Foi quando Rifton sensou seus olhos no intruso e falou: estou muito ansioso por isso. Levantou o seu braço, segurando a espada o mais forte que podia. Foi quando alguém gritou a ele: Restancir! E nesse momento, o homem simplesmente congelou, ficou estático. A voz que fez com que o Lorde parasse foi exatamente a do mago, Ruth. Pediu a Rifton que não eliminasse aquele homem. Se ele fosse mesmo quem estivesse dizendo ser, era melhor lidar com ele depois de confirmar a identidade e mandar uma carta para Livadon. No entanto, o comandante perguntou ao mago se ele estava questionando a decisão tomada. Não era isso que o mago estava fazendo. A guerra só traria perdas, e era melhor seguir o protocolo e receber compensações. Rifton, olhando para aquele imbecil que havia invadido suas terras, de certa forma concordava, mas seguir apenas o protocolo parecia pouco. Ele poderia simplesmente invadir a terra do inimigo. Isso aí, capitão, um dos cavaleiros concordava. Julgando por esses caras, eu posso apostar que os cavaleiros de Caixa não são tão bons quanto ele está dizendo. O mago dizia: de verdade, estaremos em conflito com Livadon se fizermos desse jeito. Depois ele mostrou a mão para um lado. Olhe, você quer manchar ainda mais os olhos da nossa estimada senhora? Você deve mostrar a ela o cavalheirismo, honra e generosidade de um cavaleiro. Foi nessa hora que os olhos de Rifton percorreram para onde ele estava mostrando e ele quis que Ruth repetisse o que tinha acabado de dizer. Foi quando ele olhou e viu lá, jogada no chão, Maximilian. Ela simplesmente olhava para ele, esperando uma resposta. Ele cerrou os lábios. Não sabia o que diabos a esposa dele estava fazendo jogada no chão. O mago disse, depois de respirar profundamente: é natural que a senhora do castelo lide com qualquer disputa enquanto o marido estiver ausente. Rifton apertou ainda mais a empunhadura da espada e gritou: larguem as armas e desçam de seus cavalos. Deixarei que mantenham suas cabeças se não resistirem. No entanto, o inimigo queria que apenas lhes desse a generosa liberdade de ir embora. Diziam que nunca mais voltariam. Não era assim que as coisas funcionavam, não em Anatol.
Eu sou o senhor desta terra, ele falou mais uma vez. Se você me atacou nas minhas terras, você tem duas opções, ou morre bem aqui, ou se rende. Olhando de cima para baixo, com olhos bastante interessados em eliminar todos de uma vez, ele falou de novo. Essas são suas únicas escolhas, agora decida. O homem não tinha muito o que fazer. Ele foi o primeiro a largar as espadas e assim todos os outros também largaram. A ordem é, prendam todos eles e joguem nas masmorras. Você tá machucada? Perguntou Riften. Ela, meio sem ar, dizia que estava bem. Pensava que agora tudo ficaria bem. No entanto, ela ainda estava pálida, tentando voltar a respirar normalmente. No entanto, Riften estava furioso e perguntou para ela, o que você estava pensando? Eu ouvi que havia um problema e apenas vim tentar resolver, ela falou. Mais uma vez ele gritou, o que diabos você pensa que teria feito? Foi quando ela baixou a cabeça e viu que não era nada. Ela sabia que não poderia ir contra ele, afinal ele não estava errado, ela realmente era uma inútil, ou pelo menos era o que ela pensava. Foi quando ele, em cima do cavalo, a segurou firme pela cintura. Nesse momento ela levantou os olhos na direção dos olhos dele. Ele estava olhando para ela com um olhar furioso. Mesmo assim, colocou ela gentilmente em cima do cavalo novamente. Deu uma ordem. Vamos para o castelo primeiro, limpem toda essa bagunça, resolvam a confusão. E todos os cavalos dos cavaleiros saíram da frente. Ele simplesmente andou o mais rápido que pôde. Para ela, era difícil ver um homem que tinha sido tão gentil com ela de repente se tornar frio. Ela mal conseguiu conter para não começar a implorar a ele, dizer que sentia muito e implorar para que não o odiasse. Mesmo assim, ele começou a cavalgar ainda mais rápido, até que em poucos minutos já estavam dentro do castelo novamente. Assim que desceu do cavalo com ela nos braços, todas as servas foram correndo imediatamente para ver o que tinha acontecido. O mordomo reverenciou e pediu desculpas. Foi quando o Lorde ordenou que enviassem o cavalo dele diretamente para o estábulo. Enquanto isso, ele carregava Maximilian nos braços. Ela pensava enquanto era carregada. Talvez se ele visse o interior do castelo, ficaria menos irritado, já que mudou tanto, mas ele nem reparou em nada. Ela notou que ele estava tão irritado que nem sequer olhava para os lados. Por favor, me coloque no chão agora, eu andarei por mim mesma, ela pediu. Com ódio, ele pediu para ela que se calasse. Ela simplesmente se virou triste novamente até que chegou no final das escadarias. Abriu a porta do quarto e colocou ela para dentro. Naquele momento, ela estava triste. Achava que ia ser repreendida. Achava que talvez ele até batesse nela, como o pai dela fazia várias vezes. Mas ela só estava tentando resolver o conflito como a senhora do castelo. Não sabia por que ele estava irritado. Foi quando ela tentou conversar com ele e falou o nome dele. Ele apenas se virou e olhou para ela e começou a caminhar na direção. Foi então que ele simplesmente a surpreendeu com um beijo cálido.